Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala com todos, aqui a gente fala de tudo. E eu converso hoje com o advogado Carlos Eduardo Ambiel, sócio do Ambiel Bonilla Advogados, mestre e doutor em Direito pela USP, professor de Direito e Processo do Trabalho pela FAAP. Muito obrigado pela presença. Queria que você se apresentasse para a gente poder começar a conversa. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Estar aqui no Boca Aberta é um prazer, Anderson. Eu sou advogado formado aqui na USP em São Paulo, embora tenha vindo do interior, há quase 30 anos. E desde a minha formação eu tive uma experiência prática no estágio com direito do trabalho, acabei atuando nessa área, trabalhei com alguns professores da casa e tive a sorte, por conta desse contato com os professores, eu acabei iniciando a minha carreira como docente também muito cedo. Comecei a dar aula com 25 anos, então hoje eu estou com 50, tenho 25 anos como docência, e quase 30 não, 28 como advogado. O direito do trabalho é uma das matérias que eu leciono, atuo no direito do trabalho profissionalmente, mas também muita coisa relacionada ao esporte, entretenimento e as relações do trabalho e outros aspectos do entretenimento. É um prazer estar aqui para falar de um tema que está na crista da onda, né? Pois é o que eu ia falar. As relações de trabalho vêm se modificando. De uns tempos para cá, com o aparecimento do digital, dos trabalhos home office, as formas de contratação e a maneira de se fazer o trabalho, a própria pandemia fez isso. Sim. Houve uma espécie de mudança, de virada de chave nessas relações. Como que isso mudou e como que está um cenário atual das relações da pessoa jurídica hoje? E depois a gente vai falar como é que essa pejotização afeta cada lado da balança. Pois é, o direito se altera conforme os fatos mudam, né? E a sociedade mudou muito da época em que a CLT foi promulgada, que foi em 1943, para hoje. Há 82 anos atrás, o mundo era diferente. Não havia internet, não havia computador disseminado, o trabalho costumava ser presencial, numa relação hierarquizada, verticalizada. Hoje, o mundo do trabalho ele pode ser feito com os meios telecomunicação e informática à distância. Então, a própria forma como tradicionalmente se enxergava o empregado, aquele que vai ao local de trabalho, cumpre o horário das 8 às 5 da tarde, ou no horário que for, tem o chefe direto, né, está ali visualmente controlado. As novas relações de trabalho mudaram essas perspectivas, mas o conceito de empregado continua o mesmo. Então, há uma certa uma revisão, uma releitura do que seria hoje o empregado, daquilo que não é empregado, e aí surge um pouco essa ideia, né, das contratações das pessoas jurídicas. Como que eu identifico hoje o subordinado e o que caracteriza empregado e o que caracteriza o autônomo ou aquele que pode ser um sócio de uma empresa prestando serviço. Essas são as consequências na lei daquilo que mudou na sociedade, né? Sim, porque hoje em dia se percebeu, né? Eu não sei se a CLT ela precisava de alguma modificação com a modificação dos tempos, e se apareceu muito a forma de contratação pessoa jurídica para vários, e apareceram várias vantagens para cada lado, né? Uhum. Então, assim, o empregado, ele percebeu que em pessoa jurídica, nominalmente, ele recebe mais, mas ele também arca com a carga tributária dele. E a empresa, de certa forma, quando contrata um PJ, uma pessoa jurídica, a CLT fica pairando aí nessa relação dos dois lados, né? O que eu gostaria de saber é o seguinte: as vantagens e as desvantagens desse processo para cada lado, né? Uhum. Eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco a ideia da vantagem e desvantagem a partir de uma própria perspectiva de como as pessoas encaram hoje, e esse é um processo que está mudando, né? Como as pessoas encaram o fato de ser empregado ou ser um empreendedor. Há um contexto atual de incentivar o empreendedorismo como uma ideia de progresso, né? A própria igreja tem se colocado muito nisso hoje, né?
O paraíso não está quando você morre, né? O paraíso pode estar aqui, você pode conquistar e ser feliz aqui. Então, aquela ideia né, do homem pacato, humilde, né, que ajuda, hoje dá uma leitura de que você pode ter uma pessoa de sucesso. Então, isso incutiu nas pessoas um pouco a ideia de ser patrão de si mesmo, talvez seja uma meta. Mas também as pessoas não querem, de maneira absoluta, abandonar alguns direitos que hoje são muito presentes na sociedade brasileira e que vêm da relação de trabalho. Porque o direito a um descanso semanal, um dia da semana, e hoje se fala até em mais de um dia, né, uma discussão em alguns países e áreas em relação ao Brasil também tem essa discussão, ela foi trazida pela legislação trabalhista, embora tenha um histórico cultural e religioso, né, a ideia de descansar um dia na semana, até para poder professar sua fé, mas ela é um direito trabalhista. O direito a ter uma jornada limitada também é trabalhista. O direito às férias também. O direito a ter uma remuneração adicional na época do Natal são institutos que as pessoas gostariam de ter, né? Mas o que incomoda um pouco é essa ideia de ter um chefe. Então isso fez nascer na sociedade uma aspiração pelo trabalho como patrão. Mas alguns querem ter o bônus do trabalho como patrão, né, sem o chefe, mas também querem manter alguns privilégios que vêm da legislação trabalhista, né, que é a troca por você ser subordinado. Então, você tem o 13º, tem o fundo de garantia se um dia você ficar desempregado, tem o direito às férias como um direito irrenunciável, o descanso semanal, a menção de jornada. Então, o que nós percebemos há uma sociedade hoje, uma ideia até dos jovens, né? Eu não quero ser empregado, não quero ser CLT, mas também não quero deixar de ter férias, não quero deixar de ter o meu dia do descanso. E essa contradição teórica, ela se materializa um pouco nesse momento em que há um crescimento da adesão à ideia de uma pejotização e há um certo movimento da jurisprudência, principalmente do STF, em enxergar de forma diferente essa realidade. Porque a lei não mudou. A lei é a mesma, desde 43. O que está mudando é como se interpreta aquilo que caracteriza ser empregado ou não ser. E aí eu posso ter o autônomo ou uma empresa prestando serviço. Porque... Mas eu já falo, continuo depois para... Não, é que eu falei um pouco... Não comentei as vantagens e desvantagens, né? Mas a gente pode seguir com isso só para não te interromper. Acrescentar o que você está falando. A relação empregador na época da CLT era extremamente desigual. Que vinha de uma revolução industrial que realmente escravizava os empregados. Não existia nada disso. Então, naquele momento, foi necessário se regular isso para ter a qualidade de vida dos empregados. E essa lei vem até hoje e a gente se encontra no seguinte dilema. Né? Do mesmo jeito que você falou, o chefe, o patrão, o empregado, o empregador, essas coisas já estão mudando, né? E só que é aquela história, não dá para ser chefe e ter férias. Entendeu? Sim. Não dá para ter Até férias? dá, mas não do jeito tradicional, né? Mas assim, hoje em dia a gente tem observado uma coisa, eu só vou pontuar isso aqui, que é a pouca resiliência, porque até uns anos atrás se tinha muito medo de ficar sem o emprego. A segurança do emprego ela era muito cara para o empregado. Como é que eu vou pagar Era um grande valor. Exato. Como é que eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou pagar, eventualmente, os meus compromissos? Hoje em dia se percebe um pouco de flexibilização nisso. Os jovens já não têm tanto medo disso. Eu não sei se eles acham que fazendo dessa forma, eles acham tudo muito rápido, a própria imaturidade faz isso. Mas isso no mercado de trabalho acaba refletindo uma rotatividade gigantesca, não é? Sim. Quando a gente fala de relação trabalho, empregador-empregado. É uma questão cultural, não há dúvida. Talvez mais do que uma questão legal, há uma questão cultural hoje, né? Primeiro que as pessoas não dão ao trabalho o valor que se dava há 20, 30 anos atrás. Segundo, que você não tem hoje uma situação clara, né, do que o tempo trabalhado, o tempo na empresa tem
É raro você encontrar um trabalhador que fica 20, 30 anos na empresa, o que nos anos 70, 80 era mais comum. Então isso mudou o aspecto cultural. Talvez também haja aí uma situação de uma perspectiva, uma sensação de que é possível obter renda mesmo não tendo emprego. Talvez o trabalho em aplicativo e plataforma traga um pouco essa sensação, eu me cadastro numa plataforma, começo a transportar ou entregar produto e eu vou ter uma renda parecido até maior do que uma pessoa que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então isso talvez dê uma perspectiva de que o emprego não é tão relevante assim. Por outro lado, há, né, uma falsa sensação de que essa relação curta e pontual, ela vai se manter pela vida inteira. Primeiro que nós temos um problema presente aí, que não vai demorar para surgir, com a revolução, né? A revolução já vivemos, mas uma evolução tecnológica, daqui a pouco teremos carros autônomos, não precisaremos de mais motorista. Exato. Então eu viro um motorista, né, ganho meu dinheiro, um dia vai acabar. Segundo, que a inteligência artificial está presente em quase tudo hoje. Então temos uma discussão, qual será o futuro do emprego, né, o efeito disso para aquele que não tem uma relação e uma qualificação. Então, talvez uma sensação a curto prazo, que não se mantém a longo prazo, e a segurança que a legislação trabalhista traz, ela fica, nesse contexto, completamente afastada do empregado. Então, acho que esse é um processo de mudança cultural e que nós temos que entender qual será o efeito disso no médio e longo prazo. No curto prazo, a sensação é que está tudo bem, mas no médio e longo prazo a gente pode ter problema. Não, sim, porque o que acontece? Tem uma revolução acontecendo, digital. A gente só não percebe, mas está acontecendo. E as pessoas não podem achar que vai ter disponibilidade de emprego assim, com essa facilidade. Mas tem um ponto que eu queria abordar, que é o valor, a qualidade desses empregos. Uhum. Então hoje a gente fala em desemprego, até em taxas e tudo mais, mas as pessoas não veem mais quantas pessoas estão empregadas, mas qual é a qualidade desse emprego. Então, por exemplo, o sujeito que vai trabalhar 44 horas semanais e ganha R$3.000, e aí tem o vizinho lá, como você falou, que é motorista de aplicativo, trabalha quando quer, a hora que quer e ganha R$6.000. O cara olha para ele e fala, então, eu não tenho... E aí o cara fala, não tenho chefe e tal, mas um tem a segurança, né? Amanhã, de repente, os carros autônomos voltam por aí e o cara cai. Sim. Né? Então, assim, quando que a gente consegue determinar um vínculo empregatício dentro do contexto que a gente está falando? O conceito... Porque aí a gente... Desculpa te interromper. Imagina. Mas isso é muito importante para a gente determinar as reclamações que vêm, que podem vir. A lei brasileira é muito clara. Qualquer pessoa que no Brasil trabalhe com 4 características é empregado. E essas 4 características são as seguintes. Primeiro, eu preciso trabalhar de forma pessoal. Sempre a mesma pessoa. Não pode haver uma substituição. Se você pode substituir por um amigo, por um irmão, por um sócio, você não é empregado. Então, primeiro, trabalho com pessoalidade. Segundo, tem que ser um trabalho com onerosidade. Trabalho voluntário, por exemplo, que você pode fazer numa causa social, não gera emprego. Precisa haver um custo, um pagamento por isso. São os 2 primeiros requisitos. O terceiro requisito é a chamada não eventualidade, ou seja, esse trabalho tem que ter alguma habitualidade, ele não pode ser esporádico, eventual. E o último, mais difícil de identificar e separar, é o requisito da subordinação. Quem é empregado está subordinado a alguém. Quem não tem chefe é autônomo. Estando presentes os 4 requisitos, a lei estabelece que ali haverá emprego. Ainda que a forma de contratação não seja de emprego. Porque aí vem o Poder Judiciário e pode declarar, a partir dos fatos e da chamada primazia da realidade, que ali é um vínculo. Esta é a regra da lei brasileira desde 43, e essa sempre foi a conduta que o Judiciário Trabalhista teve ao analisar casos em que, eventualmente, a pessoa trabalhava sem a formalização do vínculo. Verificando que há os 4 requisitos, a Justiça reconhece o vínculo. Não verificando, é uma outra forma de trabalho, e é possível ser outra forma de trabalho. Nunca ninguém disse que não é possível, né? É possível ser autônomo, é possível ser sócio,
é possível ser uma empresa com uma estrutura terceirizando uma atividade. Isso nunca foi negado. A grande discussão é, ainda que existam características da relação de emprego e o judiciário possa determinar, o que aconteceu recentemente? Por que esse momento está em discussão novamente? Porque o Supremo Tribunal Federal, em julgamentos reiterados de 3 para 4 anos para cá, vem dando uma validade, uma força maior do que era o costume, aquilo que foi ajustado entre as partes. Então está valorizando mais a liberdade negocial do que a histórica regra de prevalecer a realidade. Então, se um trabalhador, na hora de ser contratado, abriu uma pessoa jurídica e formalizou um contrato de prestação de serviço com pessoa jurídica, e esse trabalhador tem alguma característica de não ser tão incapaz do ponto de vista da igualdade jurídica, ele tem capacidade de entender o que faz, tem alguma formação superior, o STF tem entendido que aquilo que ele assinou vale. E não mais a lógica da lei, que basta estar presente os 4 requisitos, que ainda que não tenha sido assim formalizado, existiria o vínculo. Essa é a dicotomia que nós temos atualmente. Porque existem 2 movimentos. A empresa que contrata PJ, mas subordina, digamos assim. Disfarçadamente. Disfarçadamente. Sim. Olha, está aqui o seu horário, está aqui a sua agenda, está aqui os dias que você tem que vir. PJ não pode. PJ presta serviço. Sim. Se o contratado pessoa jurídica chega na empresa e fala, olha, eu vou tirar 15 dias de férias, não vou prestar serviço para você. O empregador ou a empresa vai falar, não é isso, aqui não é assim. Fica uma relação desigual. Ou o outro movimento ele aceita aquela situação, trabalha, e quando ele é dispensado, ele vai reclamar juridicamente os direitos trabalhistas pelaquela relação. Né? Exato. E como que o judiciário está entendendo isso? Porque já houve vitórias de pessoa jurídica que recebeu direitos, aconteceu isso? Isso é muito, uma jurisprudência. Isso é muito comum. Aliás, assim, dados mostram que pouco menos de 10%, algo em torno de 8%, das reclamações trabalhistas que tramitam no Brasil envolvem essa discussão. E esse número tem crescido. De 2020 para cá, um crescimento exponencial. Contratar alguém sem o reunião de vínculo, mas com as características dessa subordinação, não é algo novo no Brasil. Sim. Raramente o Brasil tem mais do que 50% de trabalhadores ativos registrados. Há um grande índice de informalidade. O que mudou de alguns anos para cá, primeiro houve um incentivo governamental à constituição de pessoa jurídica, chamado microempreendedor individual, o MEI. Qual era o objetivo do governo fazer isso? Dar uma formalidade àquele trabalhador que era completamente informal, inclusive para ele ser, de alguma forma, segurado do INSS. Então, o vendedor de pipoca na frente da escola, que tem o carrinho dele e não emite nota e não é segurado, ele abre uma MEI, ele passa a ser alguém, né? E isso fez crescer muito o número de pessoas jurídicas. O que não podemos confundir é esta, digamos assim, formalização dos trabalhadores autônomos que tem uma pessoa jurídica hoje, com a ideia de que você vai contratar uma prestação de serviço de uma empresa para realizar um serviço, disfarçando a figura de um eventual empregado. Porque quando eu contrato uma empresa, eu estou, em tese, contratando alguma especialidade, alguma capacidade de entrega, um serviço específico, algo que eu não sei fazer. Uma coisa que eu não tenho dentro do meu quadro. Exato. E eu imagino que uma empresa pode ter 2, 3 sócios, pode ter uma estrutura. Né? Geralmente a pejotização, que assim se chama, né? De uma forma até pejorativa, quando ela traz disfarçado uma ideia de não reconhecer o vínculo, geralmente estou falando de uma relação em que a pessoa está no centro da relação. Né? Eu tenho a estrutura da pessoa jurídica, mas eu quero, na verdade, o trabalho de uma pessoa física. Ele está só escondido ali. Uhum. Mas não é que tem 2 ou 3 sócios, não é que tem uma estrutura. Quando eu tenho uma empresa estruturada, obviamente, eu não estou falando de vínculo de emprego, estou falando de uma contratação válida. E a lei é muito clara quanto a isso. Eu posso terceirizar, aliás, é importante deixar claro, até 2017, o Brasil tinha um entendimento pacífico na jurisprudência
que não se poderia terceirizar a própria atividade. Eu só poderia terceirizar as atividades de apoio, por exemplo, manutenção, segurança, limpeza. Em 2017, isso mudou, porque há uma mudança legislativa para dizer as empresas podem terceirizar, ou seja, contratar uma outra empresa, seja para atividades de apoio, como também para a sua atividade fim. Então, isso foi uma evolução. Mas desde que essa outra empresa, de fato, seja uma empresa. Né? Essa abertura legislativa, que também numa reconhecimento do próprio STF de que era possível, sim, terceirizar qualquer atividade, fez começar a surgir uma perspectiva no mercado que eu poderia terceirizar para uma MEI, para uma empresa que de fato não é uma empresa, e aí eu teria um argumento a mais para afastar o vínculo. Na justiça do trabalho, normalmente isso é afastado, porque o juiz do trabalho costuma olhar com essa perspectiva, se houver os 4 requisitos, ele vai declarar o vínculo. Né? Embora eu possa discutir o que é subordinação hoje, é diferente da subordinação dos anos 40, dos anos 30. Né? Mas o juiz do trabalho, havendo aquele fato, reconhecia. O que mudou muito de 2020 para cá é que, reiteradamente, o Supremo Tribunal Federal, em ações que são levadas até ele, alegando violação a alguns precedentes recentes do STF, que reconheceu a validade da terceirização, do trabalhador autônomo, do motorista, do cabeleireiro, estendendo essa ideia de que é possível contratar livremente, ou seja, a liberdade contratual, e colocando de lado essa histórica perspectiva da primazia da realidade. Então isso foi estendido a muitos casos. Né? Então o advogado hoje raramente consegue vínculo, porque entende-se que é uma pessoa capaz de escolher ou aceitar aquilo. O médico, o arquiteto. Então isso tem gerado uma série de alterações e decisões dos tribunais trabalhistas pelo STF. E agora o STF está, nesse exato momento, discutindo um tema de repercussão geral, que é o tema 389, justamente para dizer se essas relações de trabalho com pessoa jurídica serão reconhecidas como emprego ou deverão ser respeitadas como pessoa jurídica. E quais as consequências disso. Então, isso está na pauta do STF nesse momento. Se eu não me engano, esse julgamento não começou. Ou começou e alguém pediu vistas. O julgamento não começou. O que ocorreu foi, primeiro, houve uma declaração disso como um tema. Né? Houve um reconhecimento da repercussão geral e da importância dessa matéria. Então, o STF, num recurso específico, ele diz, isso aqui é um tema relevante, vai ser julgado como um tema. Aí abriu o prazo para quem quisesse se manifestar, entrar como amicus curiae desse tema. Houve uma audiência pública sobre isso recentemente, no dia 6 de outubro, agora, menos de um mês. Então esse tema está em discussão e vai se marcar o julgamento. Não há ainda uma sinalização de qual o resultado disso. No caso da pejotização, gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, para a gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. O que se busca mais ali? Vantagens tributárias ou fuga da CLT? Olha, eu estou olhando como empresa. Quando você vai contratar alguém. Quando eu vou contratar um profissional, pessoa jurídica, o que seria... Claro que ninguém foge da CLT, não é nem essa, acho que a palavra nem é fugir, mas que benefícios eu buscaria para a empresa? Né? Bom, primeiro que é importante estar claro que nada impede que eu contrate uma empresa. Nós contratamos serviços de empresa o tempo todo. Sim. Né? De transporte, de alimento, de produtos, de bens, mercadorias, serviços, o tempo todo. Então, isso não é um ilícito. O problema ocorre quando esta empresa, na verdade, ela está, de uma certa forma, mascarando uma relação pessoal. Né? E por que algumas empresas assumem esse risco de contratar como se fosse uma outra empresa, alguém que, no fundo, é uma pessoa que ele quer dar ordem, quer que trabalhe, mas não quer que tenha férias, nem horário. O horário tem que respeitar o que ele está determinando. Qual é essa? Primeiro, assim, deixar de aplicar a CLT tem uma vantagem de custo. Né? A CLT você tem que dar ao seu empregado obrigatoriamente o direito ao descanso semanal, as férias depois de um ano, o 13º todo ano.
você tem limites de jornada, se fizer mais tem que pagar hora extra, e você tem um custo indireto alto. Quando eu contrato alguém no Brasil, daquilo que eu pago a essa pessoa no mês, eu tenho que recolher o equivalente a 20% para o INSS. Então, se eu tenho um empregado que custa 10 mil reais, aquele empregado custa para a empresa de saída mais 2 mil, que é para o INSS. Só da parte do empregador. Aquela conta Fora do dobro vale. ela é um pouquinho exagerada, no sentido que ela considera também o descanso semanal, as férias. É uma conta um pouco... Eu diria assim, o custo direto assim, que você sente no mês ali, na saída, sem considerar reflexos no final do contrato ou no final do ano, passa dos 50%. Então é um custo adicional. Segundo, né, você tem a ausência de riscos. Então, se você não tem empregado, você não tem que cumprir normas de proteção à saúde e segurança, você tem menos burocracia de exame médico, de formalização de registro. Então, para a empresa, é muito mais barato, em tese, não ter um empregado. O problema é que o barato pode sair caro, porque se você contrata alguém, não registra, e, por exemplo, essa pessoa sofre um acidente, ela não é segurada do INSS, e depois ela consegue demonstrar que no fundo ela era uma empregada sem registro, o risco daquele acidente pode depois se tornar uma indenização para o empregador que não registrou. Então isso tem todos os lados, aí tem coisas boas e coisas ruins. Entendi. Você acha que o Brasil tributa um pouco, vamos dizer que ele tributa o emprego. Isso aí acaba gerando o que a gente está falando. A pejotização em si coloca em risco um pouco da seguridade também, em termos da contribuição que esse trabalhador poderia ter dado para o INSS, e aí acaba estourando a conta da Previdência? Essa pergunta é fundamental, porque... Você só falar uma coisa, porque eu acho que o governo está um pouquinho preocupado, Sim. E tem muita gente que não está entrando nessa linha. Acho que é importante para o ouvinte ter clareza, né? Nós hoje estamos ativos trabalhando, mas em algum momento da nossa vida nós talvez não consigamos trabalhar, por alguns motivos. Primeiro que você pode ficar doente, né? E aí você fica incapacitado de trabalhar por um período. Segundo, você pode se tornar um idoso e numa hora resolver parar de trabalhar, até porque não tem mais tanta energia. Segundo, você pode sofrer um acidente de trabalho. Ou você pode ficar desempregado e ter que ter um benefício do seguro-desemprego. Então, são N variáveis que podem fazer com que a pessoa precise de um benefício para sobreviver. E há mais de 100 anos, o Estado brasileiro, isso é uma característica de muitos países do mundo, adotou o modelo de custear, né, esses momentos de fragilidade com um seguro social, que é o INSS. Então, as pessoas, pela lógica do INSS, as pessoas que estão ativas, quando elas trabalham, elas contribuem para pagar o benefício daquelas que não trabalham mais. Então, quem trabalha hoje está pagando mensalmente o dinheiro que eu pago a aposentadoria de quem trabalhou há 20, 30 anos atrás. Esperando que, na minha vez, quando eu me aposentar, alguém vai estar trabalhando para me custear. Exato. Há dois problemas aqui que são graves. O primeiro é que a nossa pirâmide demográfica está mudando. Quando a gente aprende lá na história como é a pirâmide demográfica tradicional, é uma pirâmide com a base larga e com o topo estreito. Muita gente jovem e poucas pessoas idosas. Hoje essa pirâmide já está quase retangular, né? E daqui a pouco ela vai se inverter. O Brasil está chegando no momento em que começa a ter mais pessoas se tornando idosas do que pessoas nascendo, né? Então ela vai começar a envelhecer. E isso preocupa, porque se o meu modelo é de o atual paga o benefício do anterior e o futuro paga do atual, e eu tenho daqui 10, 20, 30 anos menos jovens e mais idosos, vai faltar dinheiro. Então nós já temos hoje um déficit relevante da Previdência. Quem paga essa conta é o governo. Diminuir a contribuição, isso já vai diminuir porque tem esse problema demográfico. E a grande fonte de contribuição previdenciária é o emprego, porque ele é recolhido. A empresa recolhe uma boa parte e o empregado também. Outros também podem recolher. O empresário também recolhe, o autônomo pode recolher, mas o autônomo recolhe de maneira facultativa, não é obrigatório. Né? E aquela pessoa não está pensando que ela vai ficar, está pensando na conta do mês. Ela fala, não vou recolher agora, eu recolho depois. Às vezes não entrou o que ele queria, esse aqui eu vou deixar para pagar o mês que vem. Só que uma hora você vai estar ou doente ou idoso e você não tem o benefício. Então essa é uma preocupação. Portanto,
Há estudos recentes que mostram que se prevalecer essa ideia da pejotização como algo válido e possível de você escolher, e 50% das pessoas que hoje trabalham como empregados se tornarem PJ, o déficit da Previdência vai passar dos 300 bilhões. Então, assim, é um número que não fecha a conta. Então, o governo está preocupado. Ou, se for essa a interpretação, que é possível escolher ser empregado ou não, nós vamos ter que mudar a legislação para mudar a forma de recolher a Previdência. E talvez aí o recolhimento vai deixar de ser o emprego e vai passar a ser a renda. Isso vai atingir também os PJs. Então, se você vai estar fugindo do vínculo para não pagar a Previdência, você vai começar a pagar na sua nota fiscal de PJ. Porque o dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Com certeza. Então, o problema é que enquanto não se define qual é a regra, não há uma alteração da lei. E nós vamos esperando até que em algum momento fique claro qual é o registro. Né? Tem uma reforma tributária que vai começar a vigorar agora. Sim. E que ninguém sabe. Que não está pronta. Que nem o que vai dar. Eu só vou acrescentar no que você falou em relação à seguridade, em relação às mulheres PJ. Porque tem a questão da maternidade nisso. Uhum. A mulher, quando ela é CLT, ela tem uma série de benefícios e de direitos. E quando ela trabalha como MEI, como pessoa jurídica, ela não tem, então ela fica descoberta. Então é importante também a gente falar disso, né? Esse é um outro tema super relevante. Primeiro porque, recentemente, o Brasil passou a perceber que as mulheres hoje são já a maioria como chefe de família, como quem traz renda para a família. Isso é uma revolução dentro da história, né? Claro. da nossa sociedade. Então elas precisam ser respeitadas e observadas. Segundo, e a ideia e o trabalho de tornar o trabalho da mulher igual ao do homem ainda é um processo contínuo. Embora a Constituição diga isso já há mais de 30 anos, que homens e mulheres são iguais, as estatísticas ainda mostram que as mulheres ganham menos. Não é bem assim. Né? Fora o problema da dupla jornada, né? Trabalha-se na empresa, chega em casa, há uma cultura, né, de que é a mulher que faz. Né? Isso vai mudando com o tempo, mas ainda é muito presente, ainda principalmente nas classes mais baixas. Né? E o que é o problema da mulher ser uma trabalhadora PJ? Se ela não é empregada, ela não goza da garantia de emprego quando ela ficar grávida. E também ela não tem, se ela não contribui para o INSS, e quando ela é empregada, essa contribuição é obrigatória e automática, quando ela não é, ela tem que ser voluntária, ela pode ficar grávida, ela não tem garantia do emprego, e ela não terá o salário maternidade, que é pago pela Previdência, se ela não contribuiu. Então, é uma preocupação também, porque é super importante para o nascituro, para a criança que vai nascer, que a mãe tem um mínimo de proteção para que aquela gestação ocorra da maneira mais adequada possível. A licença maternidade, todo aquele... A primeira infância, né, o contato com a mãe, a amamentação materna, os primeiros cuidados, são de fundamental importância para a futura geração que está nascendo. Assim, pensando em ideias para resolver o assunto, né? Eu acho que você já deu uma aqui de falar da gente poder usar o PJ para poder contribuir de uma forma mais legal, vamos dizer assim. Porque a gente vai chegar nesse momento. Isso é inevitável. A gente só não sabe quando. Sim. Né? A gente vai chegar no momento... Já está mudando um pouco, vai ter né? um impasse que o governo não vai conseguir pagar. Uhum. E aí nós vamos ter que tirar dinheiro de algum lugar. Sim. Né? Você acha que o fato desse assunto vir à tona agora já é um pensamento nesse déficit futuro? Vamos dizer assim, nessa bolha que pode estourar? De colocar esse assunto em pauta? Ou tem a ver mesmo com organizar o sistema? Acho que são duas coisas que convivem, mas elas não estão, nesse momento, interligadas no momento de estar discutindo isso no STF. Porque eu acho que é importante ter claro para o nosso ouvinte, né, que esse assunto sempre existiu, essa dicotomia entre ser formalmente empregado ou não, ou como autônomo ou como PJ. O que mudou? Né? Porque até então, se você era uma pessoa contratada sem vínculo, você depois discutia na justiça e se fosse provado que você preenche os requisitos, o juiz declarava e mandava pagar o passado. O que mudou é que agora o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do judiciário brasileiro, que pauta as decisões das instâncias inferiores, passou a dizer que não é bem assim como se julgava antes e que talvez tenha que se dar validade a essa forma de contratação, ainda que possa existir ali uma fraude, né?
Então, esses casos estão um pouco nebulosos, não sabe exatamente qual vai ser o critério. Então, há uma preocupação, em primeiro lugar, de resolver essa discussão. Porque o mais importante, eu digo sempre isso quando dou aula ou quando falo com os meus clientes no escritório, mais importante do que qual é a regra é que ela seja clara. Sim. Né? Porque ainda que se mude a regra, a lei muda com o tempo, né? A sociedade muda, as leis vão mudando, mas é importante ter clareza. O que nós estamos vendo hoje é uma situação muito ruim. Nós temos uma lei de 82 anos que não foi alterada, mas a aplicação dela está sendo alterada, mas não porque mudou a lei, porque está mudando a interpretação pelo órgão de cúpula. Só que os órgãos de base não necessariamente estão pensando a mesma coisa, então gera um conflito entre a decisão do juiz do trabalho e do STF. Porque aí no recurso reverte a decisão. Ele reverte. Mas também eu não posso levar todos os casos para o STF. Né? Então qual vai ser a nova regra? E quando se decidir na nova regra, tem que se aplicar adequadamente a nova regra. Então esta é a grande discussão. Agora, eu posso ter uma situação em que se opte mais, né, em valorizar a liberdade negocial e eu tenho que achar outras saídas. Mas tem um ponto que a gente não pode ignorar. Assim, podemos até ter um grupo de trabalhadores que hoje tem mais capacidade de escolher como quer trabalhar, tem alternativas de renda se ele não puder ter um emprego formal, mas tem uma grande massa da população brasileira que ainda é muito pouco qualificada, que tem baixa escolaridade, que vive nas periferias, né, que demora para chegar no trabalho e que não tem tanta alternativa de escolha e de dizer quero ou não quero. Né? Essa é a preocupação. Será que um motoboy que entrega comida ou de moto, ou até de bicicleta, ele tem capacidade de dizer se ele quer trabalhar como MEI ou como emprego? Né? Qual é a capacidade de liberdade negocial e de decisão desse cidadão? E talvez o legislador e o STF, né, quando julgar o caso, tem que dizer quais trabalhadores estão com essa nova roupagem da liberdade contratual e quais ainda gozam daquela proteção clássica. Mas a minha grande crítica aqui a esse problema é isso não deveria ser um papel do judiciário. Isso deveria ser um papel do legislativo. Exato. O Congresso deveria dizer, se a lei não está mais adequada à realidade... Vamos ajustá-la. Mas no processo político, que depende do cidadão que foi eleito, do debate público e de achar saídas. Porque talvez, se ficar definido que agora mudou a forma da relação de emprego, eu já tenho que automaticamente criar uma forma de alternativa de receita. Total. O perigo é, eu interpreto de outro jeito, eu escolho se eu vou não pagar o INSS, ou pagar mais ou pagar menos, e ninguém cuidou da Previdência. E outra coisa que ninguém está olhando, ou está olhando com um pouco de, talvez com não profundidade, eu crio uma desigualdade competitiva séria. Se eu sou uma empresa que sigo a regra clássica e registro os meus empregados, eu tenho um custo X. O meu concorrente seria optar, não, eu vou usar a PJ, porque acho que aqui eu vou ter uma boa alternativa. O custo dele é X menos 2. É verdade. E os dois vão concorrer vendendo o mesmo produto. Então, isso deixa de ser uma situação igual, porque aquele que não cumpre a regra, adotando uma interpretação que não está muito clara, ele tem um custo menor. E aí isso dá um desequilíbrio competitivo. Então, em todos os setores, na concorrência, na precificação, na seguridade, o ideal é que a gente tenha uma regra clara. E a partir daí, todo mundo possa seguir a mesma regra. E eu acho até que seria importante, que isso não acontece, essa verificação da regra de tempos em tempos. Para a gente poder ter segurança jurídica. Sim. Né? Porque senão, cada um interpreta da maneira que acha, e aí a gente não cria uma linha... Eu digo uma coisa para você, eu dou aula há 25 anos. Hoje, quando eu vou dar aula sobre esse tema, eu digo para os meus alunos o que está na lei e qual é a doutrina clássica sobre esse tema. Aí eu falo, bom, agora eu vou fazer um parênteses e como está sendo decidido atualmente. E daí eu termino dizendo, eu não sei se o futuro vai ser seguindo o que está na lei ou o que está sendo hoje o entendimento do STF. Então, para o professor é muito difícil. Exato. Então é difícil como professor que está formando os alunos e é difícil para o advogado que tem que dar uma resposta para o cliente. Eu já recebo às vezes consulta de cliente e falo assim, posso pejotizar todos os meus gerentes? O que eu respondo para ele? Pela lei, não. Mas se o STF está dizendo que empregados com alguma qualificação podem escolher ser PJ e o concorrente dele faz, se ele não fizer, ele vai perder mercado. E aí como que eu respondo para ele com segurança? Hoje,
outubro de 2025, não é possível dizer com segurança qual é a regra. Então, urge uma solução para isso. É importante que o STF defina um critério. E, a partir daí, de um lado ou de outro, a sociedade passe a adotar. E se o critério for um critério que prejudica a Previdência, que o Legislativo crie alternativas para que isso não vire um problema no futuro. Está tudo ligado. Tudo ligado. Tudo ligado. Nós estamos falando de aposentadoria, de seguridade, de relações de trabalho, empresas, está tudo ligado. Proteção à saúde e segurança, proteção à mulher. Tudo isso está ligado. Então, assim, uma decisão equivocada ou mal conduzida pode gerar um caos maior ainda. Exato. Né? Obrigado pela presença. Foi um prazer. Muito obrigado. Gente, encerramos por hoje. Esse episódio é um oferecimento do Hospital São Cristóvão e da Clínica Dental Mind. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Obrigado.